Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio, e o tema que estudaremos será Gênesis versus paganismo. Alguns achados arqueológicos naquela região onde hoje se encontra o Iraque, região que era conhecida como Mesopotâmia nos tempos do Antigo Testamento, principalmente nos reinos da Babilônia e na região dos assírios, muitos registros escritos em tabletes de argila foram encontrados em grandes bibliotecas que foram construídas por reis que procuraram de alguma maneira manter vivas no decorrer das diversas gerações aquilo que eram os usos, costumes e crenças que essas grandes nações possuíam a respeito da vida, a respeito do estilo de vida, dos negócios e ao mesmo tempo da relação com a divindade. Tudo nessas regiões estava ligado ao relacionamento da humanidade com Deus, com os deuses. E havia um panteão enorme de deuses, cada deus regendo uma determinada parte do nosso planeta. Para você ter uma ideia, todos os astros celestes eram adorados nessas duas regiões. O Sol era deus, a Lua era deusa, as estrelas, cada uma delas era também adorada, pelo menos aquelas que eram mais conhecidas pelos astrólogos daquele tempo. A vida era controlada pelos astros, tudo isso era muito forte naquela região. Os elementos da terra também eram adorados. O mar era adorado, árvores, animais eram tidos como divindades também. Portanto, a mitologia pagã, e se você estender um pouquinho mais isso ainda, chegando até o Egito, que estava ali muito próximo dessa mesma região, você vai encontrar uma grande quantidade, mas uma grande quantidade de deuses, e tudo que existe no nosso planeta era adorado como se fosse uma divindade. Portanto, muito de ocultismo acontecia no meio desse processo todo. E veja, quando olhamos, por exemplo, aquilo que foi a criação, ou o momento em que Moisés foi escrever os relatos da criação, é um momento em que o povo de Israel estava cativo lá no Egito, tinham passado cerca de 230 anos como escravos naquele lugar, e muito do conhecimento de Deus verdadeiro tinha se perdido em relação a eles. Eu quero te lembrar que até esse momento o conhecimento a respeito de Deus era transmitido de forma oral, de pai para filho, no decorrer das diversas gerações. E agora eles tinham tido contato com muito daquilo que era o conhecimento relacionado às origens, relacionados a Deus, relacionado a eles mesmos enquanto pessoas, como seres humanos, da própria mitologia egípcia. Obviamente que as crenças dos mesopotâmicos nesse período florescia de forma tremenda, de forma enorme, o que fazia com que muito daquilo que era a visão pagã a respeito da criação e ao mesmo tempo dos primeiros passos de dilúvio, a confusão das línguas, tudo isso acabava de alguma maneira maculando aquilo que era o conhecimento do povo de Deus a respeito do próprio Deus. Muitos deles nem sequer tinham conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro criador do céu e da terra. Por isso Moisés agora começa a escrever o seu livro, o livro de Gênesis. E enquanto ele vai escrevendo esse seu livro, ele vai contando aqui aquilo que era realmente a visão correta a respeito de Deus. Em toda a mitologia que vai aparecer lá naquelas regiões da Babilônia, da Assíria e ao mesmo tempo do Egito, você percebe no relato da criação, você percebe alguns detalhes. Primeiro, tanto no aspecto da criação da natureza como um todo. Tudo que tem no nosso planeta e no universo foi criado pelos deuses para que eles pudessem se alegrar com essas coisas. Era para o deleite dos deuses. Eles não estavam minimamente preocupados com o ser humano. Depois que eles resolveram criar, eles perceberam que era muito difícil conseguir manter isso tudo. A humanidade não estava nos planos, nem na mitologia egípcia e nem na mitologia babilônica e assíria. Os deuses não estavam interessados em criar a humanidade. Eles só criam a humanidade porque o peso de poder conseguir produzir trabalhos para manter a terra que eles tinham criado era muito pesado para eles. Eles queriam só aproveitar a vida. Então eles criam um ser humano. O ser humano não estava nos planos deles. Eles criam um ser humano para poder de alguma maneira gerenciar a terra enquanto eles aproveitam só o melhor que a terra tem.
Então, você percebe divindades extremamente egoístas, preocupados única e exclusivamente consigo mesmos. Deus é descrito por Moisés de uma maneira completamente diferente. Deus é descrito como um Deus amoroso, um Deus que ele pensou em cada coisa que ele criou. E o que é interessante é que Moisés, quando vai, por exemplo, descrever a formação do Sol e da Lua, ele não usa os termos hebraicos que havia na língua que ele escolheu para poder escrever o Antigo Testamento. Ele não vai dizer o nome do Sol e o nome da Lua. Ele vai chamar de o luzeiro maior para governar o dia e o luzeiro menor para poder governar a noite. Por que ele não vai usar esses termos? Porque tanto o nome Sol como o nome Lua que eram usados naquele tempo, eram nomes de divindades. Então Moisés, quando vai escrever, ele vai falar assim: o sol, o luzeiro maior e o luzeiro menor, Sol e Lua, foram criados por Deus. Eles não são deuses, eles foram criados por Deus. Moisés vai deixar isso bem claro. E ele nem sequer cita os nomes desses dois luzeiros, porque ele não quer citar as divindades pagãs. Porque ele quer deixar bem claro, aquilo que as divindades pagãs têm a dizer a respeito do Sol e da Lua não tem nada a ver com a gente. Não foi isso que aconteceu. Ele vai de alguma maneira mostrar aquilo que é aquilo que aconteceu dentro do contexto da própria criação. A mesma coisa em relação ao ser humano. Já mencionamos, a humanidade na perspectiva de Moisés não foi um acidente cósmico que acabou tendo lugar, ou a humanidade foi criada por Deus porque Deus percebeu que ia ser muito pesado cuidar da terra. Não, Deus criou a terra e criou o ser humano para poder ser um corregente junto com ele. Deus era o rei do universo, inclusive do nosso planeta, mas ele cria o ser humano para que o ser humano pudesse trabalhar com ele como corregente, administrando aquilo que é a criação, aquilo que era a sua criação aqui no planeta. A visão de Moisés, portanto, é uma visão que eleva a humanidade ao status de filhos de Deus. Adão é filho de Deus, Eva é filha de Deus, foram criados à imagem e semelhança de Deus e foram criados para intimidade com Deus, para relacionamento com Deus. Isso é visto no próprio momento em que, no final de todas as coisas, a última coisa criada por Deus é o sábado, um dia para relacionamento entre Deus e a humanidade. Que diferença entre o relato de Moisés e o dos povos pagãos a respeito da criação? Não sei quanto a você, eu ainda prefiro o relato de Moisés, que nos mostra Deus como um Deus de amor e de relacionamento. Vamos agradecer a Deus por isso? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e nos criou com um propósito bem definido. Obrigado por nos ajudar a compreender isso. Não somos como as nações pagãs do tempo de Moisés, que acreditavam em deuses maus e egoístas. Mas Moisés descreveu o Senhor como o Senhor como um Deus de amor e um Deus que tem necessidade de poder estar junto conosco. Ajuda-nos a podermos responder à altura daquilo que o Senhor é e do que o Senhor espera de nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?